pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar de lançamentos contábeis, sendo que agora vamos iniciar a questão de operação de mercadorias. Ou seja, vamos dividir o nosso bloco em dois, vamos entender como funciona a operação de mercadoria de uma empresa. Compra e venda. Neste bloco agora, vamos falar de compra. No bloco posterior, vamos falar de venda. Ou seja, como contabilizar a aquisição de estoques de mercadorias, de matérias-primas e que tipo de tributos incidem sobre essas mercadorias ou essas matérias-primas. E se eu vou reconhecer o imposto ou não. Então vamos falar sobre isso a partir de agora, algo muito importante que costuma cair em prova com bastante frequência. Beleza? Então vamos lá. Operações com mercadorias, compras, né? Então, ou seja, os materiais, matérias-primas, insumos e as mercadorias correspondem, em geral, pelas principais contas de ativos, representadas pelas contas de estoque, nas empresas industriais e comerciais, respectivamente. Então, ou seja, inevitavelmente, quando eu falo de estoque, eu estou me referindo a um dos principais ativos de uma empresa. Se a gente for parar para pensar, uma empresa comercial, como é que ela ganha dinheiro? Comprando e vendendo estoques. Uma empresa industrial, comprando matéria-prima, né, produzindo um item e vendendo. Então, os estoques, sem dúvida, fazem parte de um dos principais ativos, né? Então, ou seja, fundamental o conhecimento de todos os gastos necessários na aquisição de materiais e mercadorias para produção e revenda de um bem para posterior escrituração. Então, ou seja, quando eu falo de estoque, eu falo de estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias, estoque de materiais de uma maneira geral, né, que podem ser vendidos diretamente ou podem ser consumidos no processo de produção. Legal? Normalmente as mercadorias têm relação com revenda, né, e os materiais e matérias-primas têm a ver com o uso no processo de produção. Legal? Tá? Então, os estoques, né, estão previstos no CPC 16, existe um CPC específico para estoque, do qual, né, o valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e custos de transformação. Quando se fala em custo de aquisição, eu não estou me referindo apenas ao custo da matéria-prima ou da mercadoria, todos os gastos que envolvem aquela compra, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E num estoque que ainda vai ser produzido, ou seja, não só o custo com a matéria-prima, mas os custos com a transformação dessa matéria-prima em produto acabado, tá? Que são os custos de transformação. Tá? Além disso, todos os gastos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Tá? Então, ou seja, o custo de aquisição, ou seja, o custo para adquirir um estoque, compreende não só o preço de venda, né? Aliás, o preço de compra, ou seja, o cara me vendeu por 100, então o preço que eu comprei é por 100. E os impostos de importação, quando eu compro o estoque importado, esse gasto adicional não é recuperado pela empresa, então eu preciso adicionar o custo. Outros tributos que não sejam recuperáveis, bem como custos de transporte, seria o frete, né, que vem com o seguro muitas das vezes, gastos com manuseio e outros gastos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Tá? Ou seja, então todos os custos inerentes ao processo de aquisição. E importante, os tributos recuperáveis, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles, os descontos e abatimentos sobre as compras, ou seja, se eu conseguir um desconto incondicional, um abatimento sobre a minha compra, esses itens devem ser deduzidos do custo de aquisição. Porque se eu tenho um abatimento, se eu tenho um desconto incondicional, eu estou pagando menos por ele. Então esse pagamento é menor, vai ser deduzido do custo. Legal? Custos de transformação, ou seja, a matéria-prima sozinha não vira produto acabado. Então, para que ela vire um produto acabado, ela precisa de outros gastos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Normalmente, mão de obra direta e custos indiretos. Ou seja, vamos pensar numa madeira. A madeira, para virar cadeira, para virar mesa, precisa de alguém trabalhando em cima dela e precisa de energia elétrica, né, precisa da máquina funcionando, né, precisa da estrutura, né, indireta ali envolvida, ou seja, a depreciação da máquina, o aluguel do espaço, tudo isso é chamado de custo indireto. Legal? Tá? Então os custos de transformação são os custos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então se eu estiver falando de um estoque de produto acabado, não é apenas o custo da matéria-prima que vai entrar no custo final, obviamente. Precisa adicionar a mão de obra direta e os custos indiretos. Legal? E o que são tributos recuperáveis na verdade, né?
Tributo recuperável é aquele tributo que você paga na compra, que você vai recuperar aquele valor para abater no tributo da venda. Tá? Então, por isso que é chamado tributo recuperável. O tributo recuperável ele é um direito, ele fica lá reconhecido no ativo da empresa. Então, o tributo recuperável ele é deduzido do custo, porque você vai poder utilizá-lo em algum momento. Tá? Então, os tributos recuperáveis são aqueles pagos na aquisição de materiais ou mercadorias, os quais podem ser utilizados para abatimento de eventual imposto a recolher. Tá? Não integram o custo de aquisição, porque eu posso recuperar, posso utilizar, né, para abater na eventual venda, que na atividade industrial pode ser o ICMS e o IPI, além do PIS e COFINS, quando não cumulativos. Ou seja, eu posso recuperar ICMS e IPI na atividade industrial, eu posso recuperar o ICMS na atividade comercial, né? E o PIS e COFINS são recuperáveis quando eu tenho uma empresa que opta pelo lucro real, o regime de tributação lucro real. Tá? Na atividade comercial eu recupero o ICMS e o PIS e COFINS, né, também se for uma empresa optante pelo lucro real, que a gente chama que opta pelo regime não cumulativo desses tributos. Então, por exemplo, compra de mercadorias pelo valor de R$100, supondo que os tributos, né, recuperáveis sejam de 20% sobre o preço, então R$20. Então, meu custo, na verdade, é de 80. Beleza? Esses 20 aí eu vou poder utilizar mais à frente. Vendo essa mesma mercadoria que eu comprei por 100, por 300, supondo que o tributo sobre a venda também seja de 20%, 20% sobre 300 vai dar 60. Então, se eu tenho R$20 de imposto a recuperar, de tributo a recuperar, eu posso utilizá-lo para abater no imposto da venda. Então, efetivamente, eu só recolho o quê? 40. Legal? Então, na verdade, o imposto efetivamente recolhido é sobre o ganho da operação, o valor agregado, né? 300 menos 100 vai dar 200. 20% sobre 200 vai dar os 40 aqui. Legal? Bacana? Então, essa é a lógica do tributo recuperável. Então, um resuminho aqui, ou seja, como é que eu chego ao custo de aquisição? Preço pelo qual eu compro, né? Menos qualquer desconto, né, incondicional ou abatimento. Vou falar um pouco sobre desconto incondicional daqui a pouquinho. Menos imposto recuperável, deduz, né, do custo, mais imposto não recuperável, se não é recuperável ele é custo, mais imposto de importação, mais frete e seguro e mais qualquer outro gasto diretamente atribuível à aquisição daquele estoque. Aí eu chego aqui ao custo de aquisição. Legal aí? Beleza? Custo de transformação, mão de obra direta, mais custos indiretos. Então tem os custos de transformação. Bom, de que forma os tributos são cobrados, né? Então, basicamente é o seguinte, quando eu compro uma mercadoria, né, eu posso ter incidência de ICMS, IPI, PIS e COFINS, né, e na venda da mesma forma. Né? Mas a característica dos impostos é porque o ICMS, PIS e COFINS são tributos cobrados por dentro do preço e o IPI é cobrado por fora. Significa dizer que se eu compro um produto por 100, nesses 100 já tem ICMS, PIS e COFINS. E o IPI eu preciso adicionar. Então seria, hipoteticamente aqui 10%, seria 110. Eu pagaria 110. Tá? Então, ou seja, ICMS, PIS e COFINS por dentro, IPI por fora. Então consideremos aqui a compra de uma mercadoria que incide esses impostos e que o preço inicial seja de 100, alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI sejam respectivamente de ICMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6% e IPI 10%. Ou seja, então, dentro desses 100, eu já tenho ICMS, PIS e COFINS. O IPI eu tenho que adicionar aos 100. Legal? Tá? Então, ou seja, desses 100 aqui, já se inclui R$18 de ICMS, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, só que o IPI é de 10% a mais, ou seja, 10% sobre os 100, ou seja, então vai dar R$10. Logo, o valor desembolsado pela essa compra vai ser de 110. Esse valor não é o custo, né? Mas é o preço da compra, né, daquele item. Então, ou seja, desse preço desembolsado, eu vou ter que analisar o que é recuperável aqui, né, para justamente chegar ao custo final. Legal? Bacana? ICMS, falar um pouquinho do ICMS, né? O ICMS, né, ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, né, e prestação de serviços de transporte interestadual, né, e intermunicipal e de comunicação. Então, basicamente, o ICMS ele incide sobre circulação de mercadorias, mas também incide sobre transporte, incide sobre telecomunicação e também sobre energia elétrica.
né? Ou seja, é um imposto estadual, é o principal imposto, né, de qualquer estado, né? Somente os governos estaduais e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Então, cada estado tem a sua resolução, né, do ICMS. Então, o ICMS ele é recuperável, ou seja, eu posso reutilizar o imposto da compra nas aquisições de matérias-primas, bens e mercadorias pelas empresas industriais e comerciais. Ok? Ou seja, então o ICMS ele é recuperável tanto para a empresa industrial, que vai industrializar, quanto para a empresa comercial, se ela vai comercializar. Se eu não tiver esse intuito, não é recuperável. Repare que eu preciso ter a compra sujeita à industrialização ou à comercialização. Não é recuperável quando for devido a itens de uso e consumo. Então, ou seja, se eu não comprar com o objetivo de utilizar na minha atividade fim, não é recuperável. Tá? Na compra por substituição tributária, tá? Que é uma forma de antecipação de tributos, né? Ou ICMS de empresa adquirente optante por Simples Nacional. Então não tem aí a recuperação desses impostos. Beleza? IPI. O IPI já incide sobre produtos industrializados, né? É um imposto federal, ou seja, somente a União pode instituí-lo ou modificá-lo. Tá? Então, ou seja, ele é recuperável somente nas empresas industriais que estejam sujeitas à industrialização. Ou seja, se eu comprar matéria-prima, insumos de uma maneira geral, com o objetivo de industrializar, aí eu tenho a recuperação. Não é recuperável para a empresa comercial. Então o IPI para a empresa comercial é custo. Legal? Tá? Ou seja, não é recuperável nas aquisições de material de uso e consumo da própria indústria, né? E as empresas comerciais. Ou seja, se uma empresa industrial comprar insumo para uso e consumo, não é recuperável. Se for utilizado na industrialização, é recuperável. Agora, a empresa comercial nunca recupera IPI. Então, é sempre custo de aquisição. Legal aí? Bacana? Primeiro exemplo. Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa industrial de 100 unidades de matérias-primas para industrialização, a R$10 cada, acrescida de 10% de IPI, com o ICMS incluso já de 20%. Então, quais são as informações da nota? Então, vou ter 100 unidades a R$10, R$1.000. O IPI adicionando os 1.000, vai dar 100. Né? Vou desembolsar 1.100, destaco o ICMS de 20% sobre os 1.000, não sobre os 1.100, tá? É sempre sobre o preço original. Então, eu tenho aqui R$200 que está dentro dos 1.000 e o IPI que é um adicional aos 1.000. Então, eu vou desembolsar 1.100. Como é uma empresa industrial que vai comprar, né, o item para industrialização e para depois comercialização, ele vai recuperar tanto ICMS quanto vai recuperar IPI. Beleza aí? Ok? Tá? Então, ele vai desembolsar 1.100, mas recupera os R$200 de ICMS e recupera os R$100 de IPI. Então, o custo de aquisição efetiva é de 800. Né? Ou seja, ele desembolsa 800, aliás, ele vai desembolsar 800, gera um passivo aqui de pagar fornecedor, vai recuperar ICMS, então a recuperação de ICMS é um direito, então vai para o ativo. O IPI recuperar também é um direito, vai para o ativo, a débito. Então o estoque, o custo de aquisição é de 800. Então 800 mais 200 mais 100, 1.100, né? Que aí bate com o crédito aqui. Então calculando o custo de aquisição de cada unidade, R$800 dividido por 100 unidades, então o custo unitário de R$8 para essa empresa industrial. Legal aí, gente? Beleza? Exemplo 2. Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa comercial de 100 unidades de mercadoria para comercialização a R$10 cada, a acrescida de 10% de IPI e ICMS de 20% incluso. Então, de novo, é a mesma sistemática. R$1.000, destacando 20% de ICMS, adicionando 10% de IPI. O meu desembolso continua sendo R$1.100, o ICMS destacado em 20% e o IPI adicionando em 100%. Só que acontece, é uma empresa comercial, não recupera IPI. O IPI para ela é custo. Então o único imposto que ela pode recuperar é o ICMS. Então ela desembolsa, ou vai desembolsar 1.100, ou seja, então eu gero um crédito de fornecedores aqui, um passivo de 1.100. Tá? Não recupero o IPI, só recupero o ICMS de 200. Né? Então o débito de ICMS recuperar é 200 e debito o estoque de mercadorias de R$900. Então o meu custo de aquisição foi de 900. Então, 900 dividido por 100, R$9 para cada unidade comprada para a empresa comercial. Legal aqui, gente? Beleza? Exemplo 3. Considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa comercial de 100 unidades de mercadoria para uso e consumo
R$10 cada, né? ICMS de 20% e IPI de 10%. A mesma sistemática aqui, né? Então, ou seja, vou desembolsar R$1.100, destaquei os 20% só por destacar, mas eu não recupero nenhum imposto, porque o material é para uso e consumo. Tá? Então, ou seja, o meu desembolso é o meu custo. Tá? Então, ou seja, vou desembolsar mais à frente R$1.100, né? Vou pagar fornecedor mais à frente, e o meu custo de aquisição foi de R$1.100. 1.100 por 100 vai dar o quê? R$11. Então, reparem que dependendo do segmento que eu tenho um custo diferente. Para a indústria foi 8, para o comércio foi 9, e aqui no uso e consumo foi 11. Legal aqui, gente? Beleza? Então, bisuzão aqui, ó. Compra para revenda, recupera ICMS? Sim. Empresa comercial, recupera IPI? Não. Compra para industrialização, indústria, recupera ICMS? Sim. Recupera IPI? Sim. Compra para uso e consumo, recupera ICMS? Não. Recupera IPI? Não. Então esse bisuzão aqui vocês conseguem matar qualquer questão. Legal aqui? Beleza? Acabou por aqui? Não acabou. Né? Vamos falar um pouquinho sobre os descontos incondicionais que eu comentei com vocês. Meus amigos, em transações comerciais podem ocorrer dois tipos de descontos. Descontos incondicionais ou descontos condicionais. Os incondicionais são descontos feitos no momento da transação. Ou seja, eu consegui um desconto no momento da transação. Então ele vai diminuir o custo de aquisição. Beleza? E obviamente para quem vendeu, ele vai diminuir a sua receita, né? Então eu tenho uma contrapartida muito clara aqui. O desconto condicional, que a gente vai falar mais à frente, é um desconto que ocorre pós-transação, que nós até falamos sobre isso na parte de juros lá. Ou seja, eu dou um desconto pós-transação. Então eu já comprei o item por o bem, pelo valor original. O valor que eu vou pagar a menos, se for o caso, vai ser receita financeira para mim e despesa financeira lá para quem concede o desconto. Legal? Mas aqui estamos falando do desconto incondicional. O desconto é feito no momento do ato da transação. Tá? Então, caso ocorram descontos incondicionais, que são descontos comerciais e abatimentos, estes são considerados deduções do preço de compra. Então, neste caso, o lançamento é feito com base no ativo, aliás, no valor líquido de aquisição, estando de acordo com o princípio contábil do registro pelo valor original. Então, exemplo, compra à vista de 100 kg de matéria-prima por uma indústria, cujo preço do quilo é de R$20, com 10% de IPI, 20% de ICMS. Então, ICMS por dentro, IPI por fora. Devido ao grande volume comprado, o fornecedor oferece um desconto de 5% sobre o valor total da operação. Então, olha que interessante, se não houver desconto, eu vou pegar 100 kg vezes 20 e vou aplicar mais 10%. Então, eu vou desembolsar 2.200. Né? Nesses 2.200, considerando que eu estou falando de uma indústria aqui, né? Eu vou recuperar IPI, né? 10% sobre 10% sobre 2.000, né? Vai dar R$200, e 20% sobre 2.000, que vai dar R$400. Então, ou seja, eu desembolsaria 2.200, recuperaria 200 de IPI, 400 de ICMS. Então, meu custo seria o quê? De 1.600. Então, 1.600 mais 400 mais 200 dá 2.200. Se eu tenho um desconto incondicional no momento da transação, o meu custo vai ser menor e todos os tributos serão menores. Tá? Então, ou seja, se eu ganho um desconto de 5% sobre essa operação, na verdade, eu não desembolsaria mais 2.200. Se eu tirar 5% aí de 2.200, vou retirar aí R$110. Então, só vou desembolsar quanto? 2.090. Então, eu vou retirar 5% de IPI, 5% de 200 vou retirar 10, então só recupero 190. Do ICMS, se eu retirar 5% de 400, vou retirar 20, então eu só recupero 380. E do custo de aquisição, se eu retirar 5% de 1.600, vou retirar R$80, né? Então, ou seja, meu custo vai ser de 1.520. Então, 1.520 mais 380, né, vai dar aí 1.900. 1.900 com 190 vai dar justamente o valor que eu vou desembolsar, que é 2.090 por conta do desconto incondicional. Repare que todos os itens acabam sofrendo desconto em cascata. Legal aqui? Bacana? E os condicionais? Condicionais já falamos sobre isso. Né? Ou seja, se houvesse um desconto financeiro, que é o condicional, né, na antecipação do pagamento, por conta de uma compra a prazo que eu vier a fazer, né, eu vou ter uma receita financeira. O meu custo de aquisição é pelo valor cheio. Se eu pagar por um valor inferior a esse custo, eu vou ter uma receita financeira.
e quem vai conceder o desconto vai ter uma despesa financeira, né? Então, por exemplo, se eu compro a prazo uma mercadoria por R$1.000, né, e tenho a obrigação de pagar R$1.000, né, e por eu pagar antecipado eu recebo um desconto de R$100, então eu vou baixar o meu passivo a débito, R$1.000, vou pagar somente 900, então crédito na conta caixa na conta banco, e a diferença entre o que eu deveria pagar de R$1.000 e o que eu efetivamente paguei vai ser uma receita financeira, um desconto financeiro obtido, né, no valor de R$100. Então a diferença do desconto condicional que ele é feito posteriormente. O desconto incondicional é feito no momento da transação. Legal aqui? Bacana? Acaba por aqui? Não, vamos falar de frete seguro, né? Ou seja, na maior parte das compras é essencial, né, a aquisição do produto, da mercadoria, junto com o frete. Só que aí o frete, eu posso ter duas situações. Se o frete ele é suportado pelo vendedor, então para quem vende a despesa. Agora, se o frete é suportado pelo comprador, o valor do frete vai fazer parte do custo de aquisição. Legal? Bacana? O frete é seguro, né? Então, ou seja, são gastos incorridos pelo serviço contratado de transporte e guarda de material ou mercadorias, sendo adicionados ao custo de aquisição. Por quê? Porque, na verdade, o frete ele é fundamental para que o produto chegue até a empresa. É um gasto essencial para aquela compra. Tá? Então, formam base de cálculo tanto para o ICMS quanto para o IPI. O IPI somente se o serviço for realizado pelo próprio vendedor e se ele for inserido na nota fiscal. Isso é pouco comum acontecer. O que acontece nos dias atuais é o quê? Eu compro mercadoria, pago o frete, mas quem vem é uma transportadora. Então tem um serviço de terceiros, que é o mais comum. A gente vai mostrar isso como é que funciona. Como o serviço de frete é feito por uma transportadora, vai ser emitida uma nota de frete específica, né? E vai incidir o ICMS sobre o frete. Se o transporte é executado pelo próprio comprador, obviamente não tem aqui a incidência de nada aqui, porque eu não paguei frete nenhum, né? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Essa situação aqui quase não ocorre nos dias atuais, tá? Eu coloquei aqui só para a gente visualizar. Consideramos que uma indústria tenha comprado a prazo R$1.000 em matérias-primas para industrialização, que a empresa vendedora realiza o frete cobrando R$200. Ou seja, ela vende e ela faz o frete. E ela inclui o frete na nota. Então, ou seja, se o ICMS é por dentro e o IPI é por fora, né, do preço, esse preço está com frete. Então, ou seja, o ICMS ele vai incidir sobre o custo da matéria-prima mais o frete, 20% sobre 1.200, e o IPI também vai incidir, né, do 10% sobre 1.200, então incidiria aqui por 120. Então, ou seja, R$240 destacado, R$120 de IPI, R$200 de frete, matéria-prima de 1.000. Então desembolsei 1.320. Como é uma indústria, eu vou recuperar tanto o IPI quanto o ICMS, então, ou seja, eu vou desembolsar futuramente 1.320, crédito fornecedor, recupero o ICMS de 240, recupero o IPI de 120, se eu então diminuir 1.320, 240 de 120, o custo de aquisição é de 960. Mas reforçando, a situação aqui ocorre com pouquíssima frequência nos dias atuais. Tá? O que normalmente ocorre é essa parte aqui. Eu adquiro a matéria-prima, eu arco com frete, mas quem vem trazer é uma empresa transportadora, uma empresa terceirizada. Então tem uma nota fiscal, né, de conhecimento de frete separadamente. Então consideremos que uma indústria tenha comprado R$1.000 em matéria-prima, contratando um transportador para realizar o transporte interestadual, pagando-lhe R$200. Então eu vou pagar R$200 pelo frete. Né? Então vão ser notas separadas aqui. Nesse caso, o ICMS incidiu na operação com as matérias-primas e na prestação de serviços de transporte. Os dados da nota fiscal emitida pelo fornecedor da matéria-prima são, então vamos lá, vamos imaginar aqui que eu tenho matéria-prima, R$1.000, IPI de 10% sobre os 1.000, vai dar 100, e o ICMS destacado de 20% sobre 1.000, beleza. Então vou pagar quanto? 1.100, né? Vou pagar 1.100 da matéria-prima. E o frete vou pagar separadamente, R$200. Só que o ICMS também incide sobre o frete. Então 20% sobre 200 vai dar o quê? 40. Mas no custo de aquisição eu vou ter que juntar os dois, porque o frete faz parte do custo, né? Então, ou seja, o meu desembolso vai ser futuro, né, ou no ato, 1.100 mais 200, 1.300 futuramente, né? Aí o meu ICMS a recuperar vai ser 200 da matéria-prima mais 40 do frete, 240. E o IPI de 100 dos R$1.000. Então chega 1.300 menos 240 menos 100, o custo de 960. Obviamente um pouquinho, né? Um pouquinho, aqui ó,
Ou seja, se for reparar aqui, né, o meu IPI, né, aqui é de 120 porque ele incidiu junto com o frete. E aqui o IPI vai ser o quê? Vai ser de 100. Legal aqui? Show de bola? Bacana? Ou seja, desembolsei, vou desembolsar 1.300 e aqui eu vou desembolsar um pouquinho mais, né, 1.320. Maravilha? Show de bola? Então, nesse caso, o valor lançado no estoque como custo de aquisição inclui a matéria-prima mais o frete, né? Ou seja, só que aí acontece, mais o frete sem o ICMS. O ICMS, tanto do frete quanto da matéria-prima, vai ser o quê? Recuperado pela entidade. Legal aí, gente? Show de bola? Bacana, né? Então, vamos lá. Questão de reforço. Em uma compra de mercadorias para composição dos estoques de uma entidade, o lançamento do imposto de circulação de mercadorias e serviços deve ser feito em conta natureza. Então, é o seguinte, compra de mercadoria incide ICMS, né? Então, é o ICMS a recuperar. Se é recuperar, é um direito de usar. Se é direito, é ativo. Se é ativo, é conta devedora, né? Então, ou seja, ICMS é recuperar, é um direito de uso. Direito de uso é um ativo, só pode ser devedor, né? Então, aqui, letra B de bola, devedor no ativo. Show de bola? Bacana? Essa aqui é bem legal. Uma empresa adquire a prazo 300 latas de tintas pelo preço unitário de R$50, com incidência de IPI de 10% e ICMS de 20%. Com base nas informações abaixo, aliás, acima, julgue os itens a seguir. Se a empresa destinar 100 latas para revenda, o valor debitado no estoque de mercadoria será de 4.500. Se a empresa destinar 100 latas como matéria-prima para industrialização, o valor debitado no estoque será de R$4.000. Será que está certo ou está errado? Então vamos lá. Fazer até desse lado aqui, ó, acho que vai ficar melhor para a gente visualizar. Então vamos lá. 100 latas a R$50 cada. Então aqui eu vou ter R$5.000. Beleza? Se for somente para revenda, ou seja, eu vou tirar o ICMS aqui, ó. ICMS. Lembrando que eu tenho IPI aqui também, né? Mais IPI de 10%. Então vai dar R$500. E se eu for tirar o ICMS é de 20, né? Só que o 20 também sobre os 5.000. Então vai dar aqui R$1.000. Então, ou seja, 100 latas a R$50, 5.000, mais o IPI de 10%, 5.500, menos o ICMS de 20% sobre 5.000, 4.500. Então, se for para revenda, é 4.500, a questão está certa. Legal aqui? Se a empresa destinar 100 latas com matéria-prima para industrialização, o valor do estoque é de R$4.000, também está certo. Por quê? Porque, na verdade, ele recuperaria também quem? O IPI. Então, retiro o IPI aqui, vai ficar o quê? R$4.000. Também está certo. Tudo bem com vocês? Então, ou seja, na empresa que vai só revender, não recupero o IPI, só recupero o ICMS. Na empresa que eu vou industrializar, recupero tanto o ICMS quanto o IPI. As duas questões estão certas. Beleza aqui, gente? Então a gente fecha esse bloco que tratamos de operações com mercadorias na parte de compra. Agora vamos seguindo aqui no próximo bloco com operações de mercadorias com a parte de venda. Então fechamos aqui. Vejo você daqui a pouquinho. Até já.